Chegou a hora de ouvir o FalhaCast. E aí, RPGista, seja bem-vindo ao FalhaCast, o podcast oficial do Falha Crítica. Eu sou o Felipe e hoje vamos conversar sobre RPG, mais especificamente sobre RPG nacional, o sistema Sangue e Glória. Para me ajudar nesse bate-papo, eu trago aqui hoje o digníssimo Fei. Fala galera, sou o Fei, tô aqui para perguntar tudo sobre o Sangue e Glória. E claro, não poderíamos falar de Sangue e Glória sem o autor do livro, o nosso convidado muito mais do que especial, o grande Panon. Saudações pessoal, eu sou o Panon, o autor do Sangue e Glória. Espero que vocês gostem do sistema quando vocês derem uma chance para ler ele. Pra galera que já conhece o FalhaCast de RPG, esse podcast terá um formato um pouquinho diferente. Nós não vamos jogar RPG aqui hoje. Nós trocaremos uma ideia, falaremos sobre o sistema, apresentaremos esse novo sistema para vocês. Porém, o FalhaCast de RPG estará de volta em um novo formato. Vamos gravar one-shots de RPG em edições mensais. Então fique ligado, siga lá no Instagram e continue acompanhando. Então, este formato de entrevista e de bate-papo, ele será gravado com mais frequência. Falaremos também sobre outros assuntos relacionados à literatura, cinema. Se você ainda não conhece Falha Crítica, siga o nosso Instagram, se inscreva no nosso canal do YouTube. No Instagram vocês podem mandar mensagem, eu estou sempre disponível para responder. Se vocês tiverem indicações de mais autores de RPG indie, pode mandar lá também no direct, que eu vou ter a maior boa vontade em trazer aqui para trocar uma ideia e apresentar e divulgar nosso RPG brasileiro. E sem mais delongas, bora trocar uma ideia sobre Sangue e Glória. O mundo é um lugar hostil e cruel. Muitos tentaram conquistá-lo, mas acabaram engolidos por ele. Aqueles que não têm a determinação para lutar por um lugar ao sol desaparecem, para sempre perdidos no tempo e na história. Mas não você. A obstinação que faltava aos outros existe de sobra em seu coração. Sua sede de aventura insaciável e o seu desejo de lutar certamente o levarão longe, mas sua jornada não será fácil. Você será ferido, sofrerá derrotas e chegará perto da morte muitas vezes. Mas no fim, com habilidade e um pouco de sorte, você conquistará incontáveis riquezas e alcançará a glória que sempre desejou. Sangue e Glória é um sistema de fantasia medieval focado na narrativa e com uma pegada hardcore. Meu parceiro, isso que tu acabou de ouvir foi a intro de Sangue e Glória. E se isso não for suficiente para te instigar a conhecer o sistema e a jogar esse jogo, joga aí no Google Sangue e Glória RPG, joga no YouTube que tem outras entrevistas, tem mais um pouco do Panon falando sobre o sistema. Então, pra gente começar, explica pra galera o que é o Sangue e Glória e o que eles podem esperar desse jogo. Bom, ele é um sistema PBTA, né, que é um gênero de jogos Powered by the Apocalypse, né, que são todos derivados do Apocalypse World. Mais especificamente, ele é um derivado do Dungeon World. Para quem não conhece jogos PBTA e tal, ele é um sistema que tem um foco mais na narrativa, onde a construção da história e o que está acontecendo na cena é o que guia, e as regras estão lá só para te ajudar a conduzir a narrativa. Então, por exemplo, você tem a engine dos movimentos, que é a base disso tudo, que é você descreve o que você vai fazer, se isso tiver chance de dar errado, você vai rolar dados para ver o que vai acontecer. Se vai ser um sucesso total, um sucesso parcial ou uma falha. E aí você vai voltar para a narração. Então você narra, descreve uma cena, rola dado para ver o resultado e descreve esse resultado gerando uma nova cena. E então faz novas ações e vai gerando e vai indo. Então é a narrativa que vai conduzir. E especificamente no Sangue e Glória ele dá uma experiência bem hardcore. Do tipo, mano, você vai sangrar, você provavelmente vai morrer. É bem capaz de você morrer na sua primeira sessão, na sua quinta sessão. A morte é uma coisa comum no sistema. Mano, eu tenho uma pergunta pra você, cara. Basicamente você acabou de falar que não é muito pra jogador iniciante, ou eu tô enganado, pelo que eu entendi. Cara, na verdade assim, eu diria até que ele funciona melhor com jogadores iniciantes, pela minha experiência, do que com macaco velho de RPG. Porque o jogador iniciante ele ainda não tem todos aqueles vícios que um sistema tradicional vai ter, então ele não vai estar esperando nada, ele vai conhecer o sistema como que ele é e jogar dentro daquela proposta. Enquanto que os jogadores mais experientes vão ficar um pouco, tá, pera aí, o que tá acontecendo aqui? Cadê? Não tem turno? Como assim não rola iniciativa? Quantas ações eu posso fazer? Esquece tudo isso, cara, é bem focado em narrativa. Fala o que o teu personagem vai fazer. Você vai fazer alguma coisa? Tem chance de dar errado? Você rola dado pra ver o que acontece. Que isso, cara?
O jogador, ele pode ser novato total. Eu já mestrei pra jogadores que nunca tinham jogado RPG na vida, quando eu trabalhava numa luderia. Eu já mestrei pra alunos meus quando eu dava aula. Mas pro mestre ele é mais pesado. Pra você mestrar, você precisa ter mais experiência pra conseguir conduzir direito a cena, ter aquela experiência pra saber a hora de fazer cada coisa e etc. Então eu diria que pro mestre ele exige um pouco mais de experiência, enquanto que pros jogadores ser novato é tranquilão. Você acha que vai demandar mais do mestre? A dificuldade de introduzir um mestre novo nisso, qual que você acha que vai ser? Então, uma das coisas que eu me preocupei bastante foi com isso, com a experiência de, beleza, vamos supor que resolveu, vamos começar a jogar RPG, nunca joguei na vida, esse aqui é o livro que eu vou comprar pra jogar, e eu quero aprender e eu vou mestrar pro meu grupo aqui, vou juntar um grupo de amigos e vou jogar. Então eu escrevi um capítulo inteiro ensinando como conduzir uma história, como fazer certas coisas, truques de tipo, coisas que você pode fazer pra onde direcionar a história, como coisas pra evitar aquele negócio de, não coloque o NPC super poderoso que vai resolver todos os problemas, que muito mestre novato cai nessa armadilha de fazer, sabe? Então eu dou esses truques pro mestre pra tentar ajudar. Mas o que ele exige é porque é improviso, porque toda hora você vai falar alguma coisa, você fez alguma coisa, você conseguiu lá um sucesso parcial. Quer dizer que eu vou ter que fazer? Você consegue fazer o que você queria fazer, mas eu tenho que improvisar uma consequência. Algo que acontece com você quando você conseguiu fazer o que você queria, tal coisa ruim aconteceu. Então o mestre tem que estar todo momento improvisando e inventando coisas, entende? Por isso que ele é um pouco mais pesado pro mestre, eu acho. Então tem um capítulo ou uma parte no livro só pro mestre entender o jogo, né? Isso, eu diria que esse capítulo ele serve não só para esse sistema, mas como para qualquer sistema. Você dá uma lida naquilo, ele vai te ajudar a melhorar a sua mestragem, se você for jogar D&D da vida, se você for jogar qualquer sistema, aquele capítulo te ajuda a dar umas dicas, é bem legal. Massa demais. Pano, qual que foi a motivação principal, assim, pra você criar o jogo? Quando que tu falou, cara, eu preciso melhorar, eu preciso inovar, criar algo novo? Basicamente, foi meio que um processo orgânico. Eu comecei a jogar Dungeon World, e aí, conforme eu fui jogando Dungeon World, eu comecei a ver coisas que eu achava, o Dungeon World é muito fácil, eu não sinto que tem aquela mortalidade que eu gosto, você sofre, é difícil de conseguir as coisas. Também tinha poucas opções de classes, de habilidades, eu fui expandindo, eu fui melhorando algumas regras, até que eu fiz um hack, né, que eu falei, isso aqui já mudou tanto, que eu vou chamar isso aqui de um hack, é o Advanced Dungeon World, brincando com Advanced D&D. E aí eu fui jogando esse hack ao longo de 4 anos, eu fiz 27 versões dele, Ali, criatividade. sempre buscando melhorar, coletando feedback, eu coloquei ele gratuito na comunidade Dungeon World, a galera baixava, jogava com ele, eu pedia feedback, o que vocês acharam, ideias, etc. Aí, em janeiro desse ano, eu peguei esse hack e falei, ok, agora tá na hora de eu incorporar ele, dar uma repaginada pra separar ele do Dungeon World, incrementar mais coisas, né, pra complementar ele, pra transformar no livro que é o Sangue e Glória agora. Mas eu passei 4 anos antes disso, mudando, modificando, e mais 1 ano ainda antes de ser a DW, modificando o DW original. Teve uma influência do Dark Souls, ou tu nem joga? Eu não jogo Dark Souls, eu não sou muito fã da estética de Dark Souls, e eu não gosto do gênero de jogos do Dark Souls. Tá errado. Mas é o meu problema, não acho que são jogos ruins, eles só não são pra mim, porque eu não gosto daquele jogo que é, beleza, não é que ele é difícil, mas ele é difícil e punitivo do tipo, você falhou, você vai ter que tentar de novo a mesma coisa 37 vezes. Não, mano, beleza, se eu tiver que tentar o mesmo boss 37 vezes, me deixa tentar o boss 37 vezes. E não, você morreu aqui no boss, volta 2 horas antes, joga tudo o resto pra voltar aqui na parte que você falhou. Isso eu concordo muito. Também acho que o jogo pesa. Não é bem assim. Eu sou fã da série de verdade. Tô na fase de fazer speedrun de Dark Souls. Não critique meu amor. O Fei, ele é fervoroso com Dark Souls. Sim, eu tô fazendo um exagero. Tanto que eu falo, é um jogo excelente. Só não é pra mim, porque eu não tenho tantas horas pra me dedicar num jogo de console, sabe? Você falou do Apocalypse World, certo? Isso. Qual que é a principal diferença que você falaria assim, um do lado do outro, sendo que, pelo que eu entendi, é a mesma engine falar assim? Aproveitar, se você puder falar Sangue e Glória, Apocalypse World e a diferença dos três, assim. Bom, vamos lá. O Apocalypse World, que é o pai de todos esses sistemas, ele basicamente trouxe uma engine inovadora, que é essa engine dos movimentos, que é basicamente essa ideia de você não tem turno, você não tem número de ações, o mestre descreve uma cena, pergunta pro jogador, o que você vai fazer? E aí você fala, vou fazer tal coisa. Quando isso talvez não der certo, você vai rolar 2d6 mais o atributo adequado. Se der 10 mais, isso é um sucesso total. Você, parabéns, conseguiu fazer o que você queria fazer. Então, aquilo que você tentou fazer, deu certo e vai trazer benefícios pra você. Se você tirar entre 7 a 9, que é o grande charme, na minha opinião, é um sucesso parcial. Olha, você conseguiu fazer o que você queria fazer, mas não fez tão bem, então o resultado não é tão bom, etc. E aí o 6 menos, que é
você não conseguiu fazer o que você queria fazer e vai se ferrar. Ele pega nisso porque não é binário, do tipo, você tenta algo, um teste que você joga contra uma dificuldade, passou ou não passou, se não passou, nada acontece. Você joga, você pode conseguir, se você conseguir, você pode conseguir muito bem, você pode conseguir, mas ainda ter problemas, ou você pode falhar. Então, sucesso com consequência, que é o 7-9, que eu acho que é o grande charme que popularizou tanto esse sistema. O jogador não fica frustrado de eu nunca consigo fazer nada. Sim, eu tô conseguindo avançar, eu tô conseguindo progredir. E aí, o Apocalipse World que tem a Sanguine, ele é específico pra jogar num mundo pós-apocalíptico, ele tem um monte de outras questões, atributos, a questão narrativa compartilhada, vários outros elementos. E ele é um jogo Creative Commons. Qualquer um pode pegar, modificar, replicar e etc. E aí começou a surgir um monte de derivados do Apocalipse World, que são os que a gente chama de jogos PBTA, Powered by the Apocalypse. E um deles foi o Dungeon World, que a ideia dele é, ok, vamos pegar essa ideia do Apocalipse World, essa sanguínea de movimentos, e fazer um D&D clássico disso, um RPG de fantasia medieval, com todos os arquétipos clássicos de D&D, só que com essa sanguínea mais moderna, de movimento, sem turno e tal. Então, o Dungeon World já se distancia um tanto do Apocalipse World, questão dos atributos são bem diferentes, etc. O Sangue e Glória, ele se distancia mais do Dungeon World em questão do balanceamento das coisas e do número de opções que ele tem. A base ainda é muito próxima. A falha te dá XP. No Sangue e Glória também, ou não? Não diretamente. No Dungeon World, toda vez que você tirar 6 menos, você ganha XP. No Sangue e Glória, no final da sessão, se você cometeu erros terríveis, você ganha 1 XP só. E isso, erros terríveis daí pode incluir tanto uma falha de uma rolagem, como também uma atitude errada que você fez e que você se ferrou muito por causa dela. Isso parece Dark Souls. Bem hardcore, né? Ele vai escalando, tipo, a dificuldade é a mesma no level 1 e no level 10, por exemplo. Em teoria, sim. A diferença é que no nível 10 você tá um pouco mais capacitado de lidar com essas coisas. Mas mesmo no nível 1 você consegue, por exemplo, matar um dragão. E mesmo no nível 10, você ainda pode morrer pra 3 orquezinhos se você bobear ou se você der azar. Caraca, mas... Porque o que ele faz é que você, quando você sobe de nível, você aumenta teus atributos, o que faz com que você passe a ter mais sucesso nas rolagens e menos falhas. Então você, em teoria, consegue lidar um pouquinho melhor com as coisas, você melhora um pouco estatisticamente e você vai ganhando novas habilidades que você vai escolhendo e isso vai te dando novas ferramentas para você resolver os problemas. Mas você não muda teu dano e você não muda a tua vida. Então os mesmos inimigos que você pode estar enfrentando no nível 1 são os que você pode estar enfrentando no nível 10. Você pode ter uma mesa com um personagem nível 10, um nível 7 e um nível 1 e não tem problema nenhum. Naquele nível 1 não vai ser inútil e o nível 10 não vai resolver qualquer coisa. Mas então fica até mais fácil pro mestre criar um monstro, por exemplo, sendo que o dano e a vida não muda. Isso, o livro ele tem um criador de monstros que é basicamente assim: quantos desses monstros são uma ameaça? Um só é uma ameaça, então ele tem tanto de vida, bate tanto de dano. Precisa de um grupo pequeno, então aí você vai adicionando. Ele é muito resistente, aumenta a vida. Então ele tem um criadorzinho de monstros e esse criador não tem nível de desafio de acordo com o nível e coisa. É o mesmo monstro que você vai criar. O dragão que você vai criar é sempre o mesmo dragão, não importa se o cara tá nível 1 ou nível 10. No livro ele tem cenário, Pena, ou ele é só sistema pra galera criar em cima disso? Então, ele é um sistema de fantasia medieval específico, mas você pode adaptar ele pra algumas coisas. Eu já joguei em fantasia de steampunk, mas com fantasia tipo orcs, elfos, anões, goblins, mas no mundo com steampunk, com tecnologia a vapor, etc. Mas de forma geral ele é pra fantasia medieval. É pra você jogar num mundo em que tem magia, em que a galera resolve a coisa nas armas brancas ainda predominantemente. Mas você adapta pra qualquer cenário. Você pode jogar teu cenário próprio, você pode jogar no mundo de Warcraft, como eu já joguei, você pode jogar no mundo de Witcher, você pode jogar, sei lá, no Japão feudal, numa Escandinávia mitológica com trolls gigantes de gelo, né, Jotuns e tal. Vamos lá. Beleza, feito pros arquétipos mais medievais da coisa. Mas então eu tenho todas aquelas minhas queridas classes do D&D, falar assim? Cara, são 20 classes ao todo. Você vai ter as clássicas do D&D, vai ter provavelmente todas. Você vai ter desde o Algoz, que é uma espécie de combatente de linha de frente, com os poderes sobrenaturais relacionados à morte, inspirado bastante no Death Knight do Warcraft. Você vai ter Bárbaro, Guerreiro, Cavaleiro, Paladino. A diferença daí do Cavaleiro, né, tem específica a questão do Código de Honra, que tá mais relacionado com a nobreza e tal. Aí você vai ter Duelista, Ladino, Bobo. Bobo é uma classe legal, que é um cara que ele basicamente ele é inútil, ele não é bom em nada, ele não sabe fazer nada direito, mas as coisas dão certo pra ele de algum motivo, ele é sortudo. Caralho, é essa classe que eu vou jogar com certeza. Eu tenho certeza. A classe dele ele é basicamente assim: você tá jogando um bobo, cara, você não tá querendo jogar com um personagem sério, você tá jogando uma piada, você tá ali só pela zoeira e pela diversão, joga, as habilidades dele são tudo pra isso. Que maravilha, isso é muito legal. Aí tem
inventor, atirador, patrulheiro, mago, clérigo, xamã, bruxo. Não vou lembrar todos agora de cabeça. Patrulheiro, acho que eu já falei. Fera, druida. Enfim, são 20 classes ao todo. Caralho, se o criador não lembra, tá difícil, hein? Começa no algoz, atirador, bárbaro, bardo, bobo, bruxo, druida duelista. Na verdade, acho que é duelista druida. Mano, não precisa falar não, eu tô brincando com você, cara, relaxa. Eu tô implicando. Ah, tá, de boa. Então, e aí ele tem algumas classes um pouco mais diferentes, tipo o inventor, o atirador, que fogem um pouco do D&D clássico. Então, assim, pelo que eu percebi, o jogo é customizável pra caramba, né? Além das 20 classes, tipo, cada classe tem habilidade única ou elas compartilham algumas coisas? No caso, o movimento, né? Como é que funciona? Existem os movimentos básicos, que são os movimentos que todo mundo faz. Golpear, disparar, lembrar de alguma coisa, etc. Tem uma coluna lá de movimento, todo mundo pode fazer isso aqui. Cada classe tem suas habilidades iniciais, costuma ser de 3 a 5 habilidades, e além disso, cada classe tem as suas habilidades avançadas, que são cerca de 35 por classe. Você tem ali, cada classe basicamente você vai jogar uma classe, ela tem todo um sistema de como ela funciona, as habilidades dela, a própria mecânica dela, tipo o bárbaro tem o sistema de fúria, o bruxo tem o familiar dele, sabe? Então cada classe oferece uma experiência única de jogo. Só que você pode fazer multiclasse, pegar coisas das outras classes, misturar e tal. Tipo um bárbaro bobo. Eu já vi o contrário, eu já vi um bobo com fúria. Caraca, muito, muito foda. E ele era um bobo com fúria e arte marcial do monge, aí ele batia pra caramba porque ele tinha o estilo marcial do tigre, que é um estilo do monge pra bater mais. Se a galera quiser jogar ele antes de comprar, tem uma demo pra baixar. Isso, na página do Catarse ele tem um link pra demo que é na Dungeonist. Ou se você for direto na Dungeonist e procurar Sangue e Glória, você acha o demo. O livro hoje ele tá nos apoios tardios, né? Isso, eu chamo de pré-venda. Já acabou a campanha, foi bem cedido, foi financiado, vai sair. Já era pra ter saído, tem um atraso. Vai ter um atraso considerável aí de alguns meses. Posso dar um palpite? É por causa das artes. As artes estão demorando mais do que o esperado pra serem feitas. Tipo, o livro já tá escrito, faltam só as artes. Só que eu sou muito perfeccionista com as artes, então o artista me manda a arte, daí eu falo, mas arruma esse detalhe, mas arruma aquele detalhe. Às vezes tem que fazer 37 versões da mesma arte. Às vezes ele faz 9 versões da arte, a gente vê, não tá funcionando, joga fora e recomeça do zero. Eu sei bem como que é isso. Cara, quando sair, saiu o melhor que pode ser, sabe? Mas enquanto tá sendo produzido, né, tipo, enquanto as artes estão sendo feitas, ele tá na pré-venda. Você já pode garantir o seu. Quando sair o livro, eu não sei aonde que ele vai estar à venda, não sei se vai estar à venda ou não. Isso era a pergunta que eu ia te fazer. Se eu ia vender ele lá no Dungeonist ou em alguma outra plataforma. O PDF vai estar no Dungeonist à venda. Depois que sair o livro, vai estar o PDF à venda no Dungeonist. Eu vou imprimir alguns exemplares físicos a mais do que vão ter. Tipo, sei lá, vendeu 170 no Catarse. Eu vou fazer uns 20, 30 a mais pra ficar comigo. E aí esses daí eu vou vender na loja aqui da cidade, vou vender pessoalmente, vou vender quando eu for nos eventos. Talvez eu coloque no Amazon Marketplace, ainda não sei. E talvez eu coloque o livro para impressão sob demanda no Dungeonist também. Por enquanto o foco é fazer ele sair. Parou. Qual foram os principais obstáculos pra, tipo, viabilizar o projeto? Em janeiro eu resolvi pegar aquele hack que eu tinha, que era um hack só de 42 páginas, né? Sei lá, vou repaginar ele inteiro, vou retransformar ele no sistema, vou implementar, vou escrever mais coisa que falta. Todo o capítulo 4, que é esse capítulo do mestre, não existia. Um monte de outras explicações que eu não explicava no hack, porque eu já assumia que a pessoa conhecia pelo Dungeon World, eu tive que reexplicar e etc. Então eu peguei uns 2 meses que eu fiquei fazendo isso, trabalhando em cima do hack para retransformar. Aí eu contratei uma artista para fazer a arte da capa, né? Então tive que fazer um investimento para lançar a campanha e eu não sabia se ia dar certo ou não. Era tipo, eu tava postando, falando, eu acho que esse livro, eu gosto muito do sistema, eu acho que tá um bom produto, eu acho que dá pra vender ele. Tipo assim, é algo que eu me orgulho, entendeu? Então, se eu me orgulho disso aqui, se eu acho que isso aqui, eu compraria isso, então talvez outras pessoas também tenham interesse. Vou tentar fazer, vale a pena arriscar. Aí eu contratei a arte da capa, e aí eu joguei a campanha no Catarse, né? Estruturei ela e etc. Só que como produção independente, as coisas são muito difíceis. Primeiro, tem um monte de coisa que você não percebe, que você tem que fazer ao longo do processo, de cálculos, de coisas, que você tem que aprender enquanto faz, ou então se informar muito antes, pesquisar. Uma coisa que eu fiz bastante foi falar com o Marcelo Pasqualin, que também lança livros independentes aqui no Brasil, de Dungeon World, inclusive,
de PBTA, né? Que ele lançou a TC. Ele lançou o Perdidos, talvez vocês se interessem, que é meio que uma vibe de Dark Souls ou Bloodborne, só que PBTA. Onde que eu compro mesmo? Onde que eu compro? O Perdidos, eu acho que ele tá atualmente no Catarse. Eita, o cartãozinho passando. Os designs do Marcelo Pasqualini são fantásticos, sabe? O livro anterior dele, né, que era o ATC, como é que ele estruturou a campanha dele pra me basear no que ele fez. Eu conversei muito com ele, tirando dúvida, como é que você fez tal coisa e tal, sabe? Porque não tem essas informações por aí. Isso me ajudou bastante. Falar com ele, perguntar, tirar algumas dúvidas. É uma coisa que eu também tô me preocupando bastante em fazer, que eu tô dando dica pra outras pessoas que também estão fazendo financiamentos agora, depois de mim. O Luiz do Alvorada, né, o Heavy, falo bastante com ele, dou algumas dicas pra campanha dele, do Catarse. Outra coisa que é muito difícil é a questão da divulgação, porque vai fazer um professor independente, que nem no meu caso, eu não tinha zero de verba de marketing. O que eu tinha que fazer era contar com a ajuda da galera, tipo, mandar mensagem para todos os sites, blogs, canais, podcasts. Dá uma olhada aqui no meu livro, tem interesse em fazer um review, alguma coisa, ver se alguém responde, etc, para conseguir algum tipo de divulgação. Porque não importa o quão bom seja o seu livro, se você não chegar nas pessoas, elas nunca vão saber que ele existe para comprar. Ele nunca vai ser bom mesmo, falar assim. Isso que vocês fazem aqui, que nem chamaram o Heavy, estão me chamando, eu acho muito foda aí, sabe? Tipo, da galera que ajuda, que chama a galera dos livros. Eu gravei, saiu hoje, inclusive, um podcast, no dia da gravação, né? Saiu um chat com o Nitro, do Nitrocast, sabe? Um que me ajudou bastante também foi o Marcelo, do Forja do Mestre, que gravou uma live comigo, sabe? Enquanto eu ainda tava na campanha, aquela live me ajudou bastante a atingir. Eu paguei uma divulgação no Game Chinchilla também. Então é isso, é você conseguir chegar com o livro. Acho que essa é a maior dificuldade de todas. Se você não tem contato com artistas, você vai ter dificuldade. Eu tinha sorte, porque eu já conhecia a Liane, que fez a arte da capa, o Robson, que tá fazendo as artes internas, é da minha mesa de RPG, o Tiff, que tá fazendo todo o design gráfico do livro, também é da minha mesa de RPG, então eu já conhecia gente muito competente que eu podia contar pra fazer isso. Se você não conhece artista, essas coisas você vai ter que ir atrás de artista, e é difícil se você não é do meio. Então, tem uma série de dificuldades que eu dei sorte de conseguir passar por elas, sabe? De forma mais tranquila. Esse detalhe da capa que tu falou, eu acho que é fundamental. Uma das coisas que me chamou a atenção, por exemplo, eu tava lá no Catarse, olhando, né, tipo, o sistema, pô, esse mês, sei lá, vou querer apoiar tal projeto. E a primeira coisa que me chamou a atenção no Sangue e Glória foi a capa. Eu achei sensacional a capa. Isso é uma coisa que eu sempre falo, que é assim, é a primeira coisa que eu sabia quando eu ia lançar a campanha. Eu falei, eu quero lançar um livro, beleza. Se eu vou lançar o livro e falar, olha só esse livro, galera, vai ser muito legal, confiem em mim, vocês nunca ouviram falar de mim na sua vida, eu nunca publiquei nada, mas dá o voto aí de confiança. É uma coisa. Eu sabia, cara, eu preciso ter alguma coisa pra apresentar pessoal, eu preciso mostrar pra eles, sabe? Então, eu já tinha todo o demo pronto, que é o livro inteiro, o demo, a única diferença é que ele só tem 3 das 20 classes, mas todas já estavam prontas, né? Então, eu estruturei um demo, falei, ó, você não precisa confiar em mim. Tá aqui o demo, ele tá gratuito, joga, testa, vê por você mesmo, e daí vê se você gostou e compra. Não compra só porque eu tô falando que é legal, olha você mesmo. E acima de tudo, a arte da capa. Eu preciso de uma capa bonita, por quê? Você não julga o livro pela capa? Não. Mas a capa é o que te faz parar pra olhar pro livro pra ir julgar ele em primeiro lugar. A capa vende, né, cara? Exatamente. Se você não tem uma boa capa, tipo uma boa arte, uma boa estética na tua própria campanha, como você estrutura a página do Catarse ou do Kikante que seja. Se você tem muitas informações conflitantes, do tipo, tem 1000 níveis aqui, você pode comprar isso aqui, mas isso aqui não. Cara, faz simples. Ó, tem o livro em PDF, tem o livro físico, tem o livro deluxe, no meu caso ainda tem os dados, é isso. São 3 opções, você escolhe qual nível que você quer, sabe? É uma coisa que a CD Projekt Red falou recentemente, quando eles foram lançar o Cyberpunk, né? Que eles falaram, a gente fez. Tem a versão normal, tem a versão deluxe, e é isso. Você escolhe, você quer a normal, é o basicão, você quer o deluxe, é com tudo extra. Não é aqueles 1000 níveis com não sei o que lá e bônus extras, você tem que ficar comparando edição e coisa, sabe? Exatamente. Porque isso confunde o cara, ele fica na dúvida, mas qual que é melhor comprar, não sei, e ele acaba desistindo. Vou trazer uma outra parada aqui agora, vocês vão me chamar de louco. Mas é uma parada que o Jobs falava. Ele saiu da Apple, voltou pra Apple. A Apple tava com uma linha infinita de computadores. Parecia a bagunça que é a Dell hoje. E ele simplesmente olhou e falou assim, 3 modelos. A galera vai saber escolher. É um básico, um intermediário e um de luxo. Acabou. E foi o que aconteceu. E o modelo se mantém até hoje e é viável. É, exato. Então, é bem por aí que é o que eu falo. Então, se você quer lançar uma campanha, as primeiras coisas são, olha campanhas que já deram certo antes. Olha outras campanhas que viram, vê como que os caras estruturaram a campanha.
Pesquisa, essa aqui fez assim, essa aqui fez assado. Pesquisa algumas que não deram certo, dá uma olhada, vê se você vê alguma coisa que tá muito diferente dessas que deram certo, para tentar, ver alguma que tá mais próximo do seu, né? Por exemplo, no meu caso, eu peguei a do ATC, né, que era do Marcelo Pasqualin. Eu peguei ela de exemplo, olhei, essa é uma boa estrutura, ela apresenta bem as coisas, é uma estrutura que eu veria. Eu entendi tudo que o cara tá querendo falar, entendi sobre o que é o livro, entendi as coisas, tá bem organizado. Eu mexi um pouquinho na ordem das informações, tirei algumas, coloquei outras, mas usei como base de estrutura, sabe? Então vê outras que deram certo, se preocupa com a questão estética, a arte da capa, mas também a campanha ali e tal, pra ser bem apresentável, sabe? Porque o cara que vai olhar, ele tem que olhar para aquilo ali e falar, cara, se eu não soubesse que isso aqui é um cara independente, eu acharia que é de uma editora, sabe? O cara tem que achar que aquilo lá... Ele tem que achar que tem uma equipe inteira por trás, nem que você esteja sozinho fazendo um negócio que nem eu. E isso é importante, cara. Não puxando o saco, tipo, pro que eu trampo, né? Que praticamente eu vivo disso. Mas, cara, vale a pena você pagar um artista que você se identifique com a arte dele, porque ele vai representar, tipo, a tua ideia. Com certeza, cara. Né? A apresentação estética do livro, especialmente a capa, é muito importante. É o que vai vender o teu livro. Ele parar pra olhar, cara, achei essa capa bonita, vamos ver o que se trata. E aí ele vai ler. Se a capa for feia, o cara pode não gostei muito disso aqui, nem vou perder tempo lendo isso aqui. Tanto quanto a ilustração de capa e a ilustração, você guiou os designers para esse aspecto? Você falou assim, não, faz do seu jeito aí. O que acontece? Eu tô escrevendo, inclusive, atualmente, uma série de artigos sobre as escolhas criativas, o processo criativo das ilustrações, que tá saindo lá no Catarse. Você vai lá no Notícias, vai lá tendo parte 1, parte 2, processo criativo, que eu tô explicando como é que foi, etc. E na primeira desses artigos eu explico meio que essa base, que é, a primeira coisa foi escolher os artistas. Eu escolhi 2 artistas, a Liane para fazer a arte da capa e o Robson para fazer as artes internas. Hoje a Liane também assumiu, por cada capítulo vai ter uma capa. Por que eu chamei esses 2 em particular? Primeiro, eu já conhecia eles e eu conhecia o trampo deles. Então eu sabia que eles eram bons. No caso da Liane, eu conhecia ela lá da época que eu tinha um fansite de Warcraft. E ela, Gabriela Nascimento, ela cuidava da parte da história do site WoW Girl, que era o maior site de WoW do Brasil. E eu tinha o meu fansite, que era o Azeroth, que era focado também na história do WoW. E naquela época a gente se conheceu. E a Liane trabalha como artista freelancer, e eu sempre acompanhei. Toda vez que saía um livro novo do WoW, a gente lia, debatia, falava o que achava, etc. A hora que eu fui fazer o livro, eu falei, cara, eu quero a estética do Warcraft. Isso eu sabia. Eu quero a estética do Warcraft, ombreiras grandes, anão barbudão, elfo com aquela orelha super pontuda e longa, orc com queixo quadrado, a estética zona do Warcraft. Aí eu falei, cara, eu vou chamar a Liane porque ela é uma artista que eu conheço, ela faz um trampo bom pra caramba e eu já vi muitas artes dela de personagens do WoW. Eu sei que ela faz artes, consegue fazer artes nesse estilo que eu quero. Aí eu fui lá e contratei ela. E aí eu fui falar com o Rob, que é o que joga RPG comigo, né? Ele desenha e tal. Ele não é um artista profissional, ou não era, né? Esse é o primeiro trabalho dele profissional, ele só desenhava, tipo, amador de hobby, né? E a maior influência dele é o Samwise Dedger, que é o diretor de arte do Warcraft. E o estilo de arte do hobby é um estilo de arte que imita o estilo do Samwise Dedger, que é aquele estilão do Warcraft. Então eu falei, beleza, é isso que eu quero pro meu livro, é essa estética. E ele sabe fazer a estética que eu quero. Então eu chamei eles 2 em particular, e foram minhas primeiras escolhas, justamente por isso. Porque eu falei, a Liane eu sei que trabalha bem pra caramba, faz as artes bonitas, é uma profissional que trabalha com isso, e o Rob consegue fazer as artes no estilo que eu quero pra fazer as ilustrações internas. Aí eu falei com eles, contratei eles, né, aceitamos o acordo, o valor e tal. Paguei a Liane logo de cara, né? Paguei a arte da capa, falei, vamos apostar, tem que lançar, tem que apresentar a arte da capa, e aí se der certo o livro, beleza, se não der certo, perdi aqui o dinheiro da capa, mas foi uma tentativa. Se eu não me arriscasse, nunca ia sair o livro, sabe? Você vai ter que assumir alguns riscos. Já no caso do Rob, não, o acordo dele foi um pouco diferente, foi do tipo, você faz 3 artes primeiro, que são as artes dos personagens que vão estar na capa, né? Porque cada classe vai ter uma arte ilustrando ela. E aí a ideia é que seria 3 personagens estariam na capa, seriam os mesmos personagens que estariam lá dentro do livro em algumas das classes. E ele fez essas 3, e aí a gente lançou a campanha. E aí, se a campanha desse certo, eu pagava ele pra fazer os outros. Então ele já tá com o cheque na mão. A campanha deu certo? Não, eu já paguei. As artes internas, elas são coloridas, line art, como é que vai ser? É line art preto e branco. Porque primeiro que colorido sai caro demais, o livro ia aumentar muito o preço. Ele já tá num livro um preço que eu considero mais ou menos um pouco salgadinho até, que tá R$75.
Tudo bem, é um livro capa dura e tal. É o limite que eu acho que pode estar um livro indie, sabe? Se eu tivesse que fazer ele colorido, ele ia para ser mais de R$100, aí eu já acho que não teria vendido tantas cópias. Primeira coisa. Foi uma escolha também de estética mesmo, de querer a arte, line art, sabe? O traço mais limpo possível, sem rasura, sem sombreamento, sabe? Foi uma escolha minha essa daí, de line art. O sucesso do financiamento coletivo, ele te surpreendeu ou você confiava? Você falava, cara, eu confio no meu material, esse livro é bom o suficiente e vai dar certo. Quando eu lancei o livro, eu lancei com uma campanha, a meta era 3.500. A meta de 3.500 era só para pagar o custo da impressão. Ele não cobria os gastos que eu já tinha tido. Diagramação, arte de capa, design gráfico, etc. Esses gastos eu já tive e falei, se um dia eu recuperar isso, ótimo, se eu não recuperar, já foi, já gastei e acontece. A meta é 3.500, que é o que eu preciso para imprimir. Eu falei, essa meta, eu tenho quase certeza que eu consigo bater. Não é tão difícil, é uma meta pequena, o material é bom. Então eu tenho confiança de que vou conseguir. Senão eu nem arriscava, nem investia na arte da capa. Que eu não gosto muito de assumir riscos. Então eu tenho quase certeza que eu consigo. Então, pra mim não era um risco, sabe? Pra mim era, não, isso aqui vai dar. A meta inicial. Aí eu botei 2 metas extra. As metas extra eram pra, se batesse as 2 metas extra, eu recuperava o dinheiro que eu já tinha investido. Eu ainda não tava ganhando nada. Então, e aí eu falei, o livro eu sei que vai vender, talvez eu bata a primeira meta extra. Mas, já que eu já lancei o livro, já vou começar a produzir elas. E aí eu comecei a escrever as metas extra. E a ideia é, mesmo que não bata a segunda, eu vou entregar ela igual pro povo, valeu, você acreditou no meu projeto aqui, de brinde, não bateu a meta extra, mas mesmo assim, peguem aí. Isso foi as 2 primeiras metas extra, que eram pra cobrir o valor. Eu achava que talvez batesse a primeira, de jeito nenhum batia a segunda. Bateu a segunda, eu tive que desenvolver uma terceira. Bateu a terceira, eu tive que desenvolver uma quarta. Sensacional. E aí bateu a quarta, daí acabou a campanha, daí foi pro Late Pledge. E aí no Late Pledge bateu mais umas 9 metas menorzinhas, que eu coloquei metas menores pra umas coisinhas menores. Então, tá bem acima da minha expectativa, sabe? Então, de 3.500, né, de inicial, ela terminou com 9.000 e pouco. A primeira campanha, a campanha mesmo, ela terminou com 9.400 alguma coisa, se eu não me engano. Ou 9.600 alguma coisa. E aí a Late Pledge, né, a pré-venda agora, já tá em 4.600 alguma coisa. Muito acima do esperado, né? Sim, com certeza, com certeza. Tanto é que eu já tô... Uma das coisas que eu fiz foi em pegar essa grana e investir pra fazer mais algumas coisas pra melhorar o livro, né? Eu consegui mexer um pouco na diagramação dele pra dar uma folga, aumentar um pouco a dimensão dele, ficar mais fácil de ler, porque vai ter um pouco mais de unidades vendidas, então o preço unitário diminuiu um pouco, eu pude melhorar ele. Eu contratei a Liane pra fazer essas capas extra, né? Tipo, uma capa extra em cada capítulo. Então, algumas outras coisinhas que eu tô fazendo extra com essa grana que sobrou, sabe? Tipo, que sobrou não, mas que deu esse lucro, né? Porque sobrar é difícil porque é meio que o meu pagamento, né? Meu salário. Eu tô vivendo disso desde janeiro. Não, tá certíssimo. A pergunta que eu ia te fazer até é justamente isso. Se você possui interesse em continuar desenvolvendo coisas pro sistema e quem sabe até um cenário pro Sangue e Glória. É exatamente isso. Eu tenho já, ano que vem eu vou começar a escrever um cenário pro Sangue e Glória. Mas a ideia é que ele seja um cenário, mas que ele vai trazer regras pra jogar com o Sangue e Glória. E, inclusive, eu tô conversando com alguma galera dessas de produtores indie, por exemplo, o Heavy. Então, eu tô conversando com algum pessoal pra gente fazer esse cenário sair pro Sangue e Glória, mas com suplementos pra você jogar com outros sistemas. Tipo, vai jogar com a Alvorada do Heavy. Aí vai ter um e-book pra regras do Alvorada, sabe? Vou ver se vai dar certo, não sei ainda se vai dar esse projeto, talvez seja muito ambicioso. Se for, daí sai só pro Sangue e Glória. Mas vai sair o cenário eventualmente. Eu tô achando muito legal de ouvir o collab que você tá fazendo. A galera tá junta e tá querendo fazer. Cara, isso é uma coisa que assim, que nem eu falei, é uma das maiores dificuldades é essa. Você não sabe um monte de coisa quando você tá começando uma campanha. Então, eu pude, por exemplo, que nem eu falei, eu tive a sorte de já conhecer artistas fantásticos e muito bons, já conhecer um designer gráfico fantástico e muito bom, que eu podia chamar e que já estavam envolvidos no mundo de RPG e etc. Então, eu já tinha esse pessoal. Isso é muito difícil de conseguir. Mas, por exemplo, o contato com gráfica eu não tinha nenhum. Eu tive que pedir dica pro Marcelo do ATC, que nem eu mencionei. Algumas outras dicas que ele me deu de como estruturar a campanha, de como calcular algumas coisas, o que funciona, o que não funciona. E eu tô me preocupando bastante em também falar isso com outros pessoais. Com o Heavy, eu dou umas dicas de vez em quando, sabe? Eu ajudo a divulgar o trabalho dos caras que eu gosto, não só porque, por exemplo, eu não era amigo do Heavy, eu não conhecia o Heavy. Eu conheci o Heavy por causa da Alvorada, mas eu gostei muito do trabalho dele, já virei amigo do cara, e aí eu tô ajudando a divulgar. Agora tem o Impéria, do Johnny, né, que ele tá lançando, que é o Impéria, que é um PBTA também, só que é meio intrigas palacianas, a la Game of Thrones, sem rolagem de dados.
eu tô muito empolgado com esse, eu tô ajudando a divulgar, entrar em contato com o pessoal que me ajudou a divulgar o meu, falar, cara, tem esse outro sistema, vocês não querem divulgar ele também? Porque eu acho importante isso, sabe? Porque quanto mais o cenário de RPG crescer, melhor é pra todo mundo do meio. Melhor é pros jogadores que tem mais opções, mais livros bons saindo, melhor é pros produtores que tem mais mercado. Eu acho importante isso, da galera se ajudar, sabe? Da galera indie, especialmente. Depois eu vou até pegar o contato dele contigo. Quem sabe ele não aparece aqui no Falha também. Cara, tenho certeza que ele adoraria gravar um episódio. E o sistema dele é bem promissor, assim, eu tô bem empolgado pra jogar. Só jogar Game of Thrones, intriga palaciana, vai ser o rei, vai ser o conselheiro, vai ter essas coisas, não é cenas de ação, é intriga, treta ali e tal, não tem rolagem de dados. Tema me interessou, a mecânica me interessou, une Game of Thrones com PBTA, então pra mim eu tô muito empolgado com esse sistema, sabe? Porra, genial, genial. Depois eu vou procurar conhecer mais sobre Procura também o Perdidos, né, que eu falei, do Marcelo Pasqualin. É mais focado em Bloodborne, mas tem um pouco ali de Dark Souls e tal. PBTA, você joga com um personagem que perdeu a sua memória, e aí você tá perdido naquele meio que purgatório, e aí você não tem pontos de vida. Mas aí toda vez que você se ferra, você perde memória, você vai esquecendo quem você é, até você se perder por completo. É uma ideia bem legal, assim, a proposta. Cara, foda. Me lembrou um pouco, não sei se tu conhece o Cult. Sim. Cara, ó, quanto ao Perdidos, eu estou profundamente indignado. Esfreguei meu cartão na tela do computador e não consegui comprar. Indignado. Depois eu falo com o Marcelo qualquer coisa e vejo com ele como é que tá a situação. Indignadíssimo. No Catarse não tinha opção de compra. Não consegui. Eu acho que já acabou o financiamento. Provavelmente vem apoios tardios. Mas o Marcelo ele tem uma pequena editora, né, que é o Letra Impressa. Todos os livros dele depois saem à venda por lá e tal, você consegue comprar. Você compra também o PDF no Dungeonist, é de boa. Vamos voltar a falar do Sangue e Glória. Eu tenho uma outra grande dúvida. Beleza. Eu sou retardado. Eu esqueci. Ih! Sumiu, eu tava com uma pergunta bonitaça. É a melhor, aquela. Eu tô com uma dúvida e você vai perguntar. Até você perguntar a dúvida, você esqueceu o que era, né? Maneiro que vocês falam bem, aí eu tô assim, ó. Tô ouvindo, tá maneiro o papo, caralho, eu quero perguntar, mas tô perdendo a deixa, fudeu. Caramba, anota, pô, quando for assim, anota. Não, eu queria aproveitar então pra fazer um gancho aqui. Quem não chora não mama, né? Igual tu tá falando sobre o Heavy, o Alvorada e tal. Eu combinei com o Heavy da gente fazer tipo um one shotzão de RPG pra gente fazer um podcastzão. Eu não sei como que é teu horário. Eu já sei onde você vai e a resposta é sim. Pô, show de bola, cara. Seria um prazer, eu mestro o one shot direto. Inclusive, uma das metas do Catarse é uma aventura pronta, que eu ainda tô desenvolvendo. A última meta que falta eu desenvolver, a não ser que bata mais uma que tá quase batendo. Das que já bateram, é a última que falta desenvolver. Tô meio demorando. Eu sempre mestro ela porque é uma aventura pronta, mas que serve pra jogar como one shot. Porra, genial. Então a gente vai fazer, com certeza, a gente vai marcar. Lembrei, caralho! Fala. Então, eu reparei lá no Catarse e tudo mais que tem um livro de couro sintético mesmo? Procede isso? Isso, é a versão, entre aspas, né, vamos lá, Deluxe, né, que é o tomo antigo, que ele é capa de couro, cantoneira de ferro, a plaquinha de madeira mesmo, né, porque, tipo, se você olhar a capa normal, a arte da capa é tipo uma placa de madeira entalhado, né, tipo, com as letras em ferro. Sim. Aí, ali é tudo madeira, não tem ferro, que seria muito caro, eu tentei, mas não dá. Mas é uma plaquinha de madeira, entalhado, sangue e glória. Aí tem um esguicho de sangue, né? Tipo, artificial ali. Tem as cantoneiras de ferro. Tem dentes na lombada. Impressão em hot stamp dourado. Tem fitilho dourado pra marcar a página. A guarda é com a impressão da arte da capa. Então, se você pegou o livro Deluxe, você não perde a arte da capa. Porque o livro todo é de couro. Mas aí quando você abre, a guarda é a arte da capa. O tamanho dele é diferente? Não, é o mesmo tamanho do livro normal, né? Que ele é um pouquinho maior que um A5. Não, você é um megalomaníaco, cara. Qual que é o lance desses livros? Esses livros eu tô fazendo uma parceria, né, com o encadernador, né? Não sei se você conhece. Já ouvi falar. Então, é ele que vai produzir. Então, eles são limitados, né? Vão ser 7 que vão ser... Já foram vendidos todos, né? 7 produzidos pro público, mais 3. Um pra mim, um pro Rob, que tá fazendo as artes internas, e um pro Tiff, que fez o design gráfico. Então, vão ser 10 desse livro só, porque é uma produção artesanal e tal. Não dá pra fazer mais do que isso, sabe? E o preço, basicamente, o preço que tá ali é quase que o meu preço de custo. Então, seus livros normal custa 75, você tira 75 desse livro Deluxe, o resto ali é o custo do Deluxe. Então, pra mim vender o Deluxe e vender o normal é o mesmo lucro. A diferença é que o Deluxe é todo especial e tal. A ideia era mais porque eu fui atrás, eu tava conversando com a Apollo,
ele me sugeriu, cara, você não quer fazer uma versão deluxe do teu livro e tal? Aí a gente começou a discutir como poderia ser, e aí, quando eu tava discutindo isso, eu percebi uma coisa, eu falei, cara, eu não sei se isso é viável ou não pra vender, mas eu quero um pra mim. Eu fiz um pra mim, e o primeiro é mais caro, porque tem que fazer o molde, tem que fazer um monte de coisa, então o primeiro custou mais caro. Só que esse eu paguei, tipo, do meu bolso é meu, eu quero o meu livro bonitão. Mas se não fosse pra ter esse pra mim, eu ia estar perdendo dinheiro fazendo, se fosse só pra vender, entendeu? Eu fiz mais porque eu queria isso, e aí eu falei, vou disponibilizar pra quem mais tiver interesse também. É um produto bem mais caro, então não é pra todo mundo, vai ter poucos exemplares. Nem sei se vai vender todos, tá ligado? Mas se não vender porque é feito sob demanda, então quantos venderem eu faço e não perco nada, a não ser o dinheiro que eu perdi, entre aspas, que eu paguei pra ter o meu. Mas isso era pessoal, sabe? Cara, você não perdeu nada, na realidade. Pra mim, aquilo, tipo assim, é uma peça que eu colocaria na minha estante e falaria assim, isso aqui é meu. É meu? Exato, essa é a ideia. Eu falei, cara, eu gosto muito do meu livro e esse livro vai ser muito bonito, eu vou guardar ele aqui. Eu vou ter 2 exemplares, né? Vou ter esse e eu vou ter o meu exemplar normal, de capa dura, que eu vou levar pra sessões. Esse é só pra ficar na estante ali, pra fazer inveja nos amigos. Apesar de que a ideia é que esse aí é mais resistente que o normal, né? Porque a capa de couro dura mais do que a capa de capa dura normal, né? Do livro. Mas, cara, de tanto acho que a galera folhear de curiosidade em relação ao material e tudo mais, eu acho que ele vai durar menos. O miolo dele é o mesmo, né? Tipo, é literalmente o mesmo livro, é só a capa que é diferente, né? Você não quer abrir o tardio, não? Basicamente, quem comprou, quem não comprou, não compra mais. Exato, a edição limitada, 7 à venda, já foram 7 vendidos. 5 da campanha original. Quando abriu a campanha do financiamento tardio, eu falei, pra quem perdeu a oportunidade, tem mais 2 aqui, se alguém tiver interesse. Aí vendeu no mesmo dia. Não, mas é só mais um. Então, é que não rola, porque eu falei, como é uma produção artesanal, o Apollo vai ter que produzir cada um desses 10 livros à mão e tal, sabe? Então, não rola eu fazer em larga escala. E é exatamente por isso que eu quero. Pra ter uma ideia, minha mãe tá querendo mais um e eu não vou fazer. Não, esse é um que eu falei, é limitado 7, então eu não posso produzir mais, porque eu prometi pro povo, e tem gente, eu não me importo, mas tem gente que se importa, só vão ter 7 desses no mundo. Aí, o cara falou que só vai ter 7, agora tem mais um, sabe? Será que tem um leilão online? Não sei, vai que no futuro, se o Sangue e Glória cresce bastante, esses daí viram itens de colecionador. Não, beleza, li o livro, quero começar a mestrar para um grupo de amigos meus. Tô jogando agora, tô querendo voltar a mestrar para justamente com um sistema diferente. Eu joguei outros sistemas, mas nunca mestrei. Como apresentar o sistema pros players? Como apresentar o sistema? Cara, a primeiro fale das opções de classe que eles têm. Vocês vão jogar um mundo, fantasia medieval e tal, deixa em aberto, faz aquele mundo... Manda aquele mundo genérico. Se você tiver uma proposta, uma ideia muito específica, você fala, a gente vai jogar no mundo, a ideia é essa aqui, tive uma ideia legal pro mundo. Se não, deixa aquela coisa genérica, vocês estão ali num reino, as raças que tem é elfo, orc, anão, halfling e humano, e aí vocês vão começar a jogar. Você explica as classes, fala, tem essas 20 classes, lê o flavor de cada uma delas, que dá uma ideia de cada classe, tipo, o atirador, a vibe dele é isso aqui e tal. Talvez fale um pouco da mecânica deles, mas acho desnecessário entrar em tudo isso. Especialmente se eles forem jogadores novatos, nunca jogaram RPG na vida. Só fala, tem 20 classes, o que vocês querem jogar? Vocês querem jogar um cara mais combatente? Tem guerreiro, tem isso aqui. Fala um pouco sobre cada um. Escolheram as classes? Eles vão pegar as classes, você já começa a preencher a ficha. Não precisa falar mais nada. Pegou a classe, você vai falar, beleza. Você vai escolher aqui, vai ter o teu nome, vai ter teu ícone, você vai preencher o nome do teu personagem. Se você não sabe o nome ainda, deixa pra preencher no final. Aí você vai ter do lado o teu dano, explica o que é isso. A tua armadura, explica pra que ela serve. E ele vai anotar depois, quando tiver os equipamentos. Teus PV, explica o que são PV ali, simplesinho. É um número que são pontos de vida. Toda vez que você apanha, você perde isso aí. Se você zerar isso aí, você tá ferrado. Você talvez morra. Beleza. Aí explica os atributos. Força, destreza, constituição, inteligência, carisma e percepção. É quase do D&D, só que não tem sabedoria e tem percepção. Você explica os atributos, explica aquela vibe de tem 2 valores, né? Tem o valor e o modificador. Você só precisa se importar com o modificador. O valor é só para determinar o modificador, não serve para mais nada. A única exceção é PV, mas aí você explica na hora. Aí você fala, beleza, dá uma lida aqui, explica os atributos, fala, cara, só coloca os atributos como você achar mais ou menos, não vai fazer muita diferença, não pensa muito. Faz, eu quero um personagem seja mais forte, mais fraco, escolhe aí, não gasta muito tempo, sabe? 5 minutos é o máximo que você pode gastar nisso. Terminou isso? Aí você explica a estrutura dos movimentos. Vai ser assim, eu vou narrar uma cena pra vocês, aí você pode dar um exemplo. Vamos supor aqui, eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu falo, imagina assim, então, Felipe, você é um guerreiro e Feio, você é um ladino.
Vamos dar um exemplo. Imagina, Felipe, que você está parado ali com o seu escudo e a sua espada e tem um orc vindo correndo na sua direção, brandindo seu machado e gritando ofensas à sua mãe. O que você faz? Aí você fala, cara, eu vou dar uma porrada nele antes que ele dê uma porrada em mim. Beleza. Como isso talvez não dê certo, a gente vai rolar para ver o que acontece. Então, eu descrevi uma cena, perguntei o que você faz. Você falou o que você faz, a gente vai rolar. Você vai rolar 2d6 mais teu atributo. No caso, a Liz vai bater nele, 2d6 mais força. Ah, você rolou e tirou 10 nos dados, mais 2 da tua força, etc. Deu 10 mais. Parabéns, você teve um sucesso total. Cara, você avançou pra cima do orc mais rápido do que ele veio pra cima de você e deu-lhe uma espadada e acertou o orc. Você causa dano nele, aí você rola teu dado de dano e derruba ele no chão. E agora, o que você faz? Ah, vou bater nele de novo, você me diz. Beleza, o orc tá caído no chão, você vai golpeá-lo, rola 2d6 mais força. Aí você rola e dessa vez deu 7-9. É um sucesso parcial. Olha, você golpeou o orc no chão, mas na hora que você acerta ele, ele agarra a sua perna, te puxa e te derruba no chão também. E agora eu viro pro Feio e falo, Feio, você tá ali com a sua besta e você vê o seu amigo guerreiro caindo no chão do lado do orc, os dois estão se levantando, o que você faz? Ah, eu vou disparar nele com a minha besta. Beleza, aí você rola 2d6 mais percepção. E você tira 6 menos. Você falhou, você vai tentar atirar e a tua besta tá emperrada e ela travou. O que você faz agora? Ah, vou tentar desemperrar a besta. E você rola e dá 6 menos de novo. Olha, a hora que você tava desemperrando a besta, ela dispara sem querer e acerta o guerreiro. Causa seu dano no guerreiro. Sensacional. Basicamente, eu conduzi uma cena breve para dar um exemplo para eles de como vai funcionar o jogo. Que é, você fala o que você vai fazer. Você vai rolar 2d6 mais o atributo adequado. 10 mais você mandou bem, conseguiu fazer o que você queria fazer. 7-9, você até conseguiu fazer, mas teve a consequência. Você acertou o orc, mas ele te derrubou no chão. 6 menos, você não conseguiu fazer e teve uma consequência. Você não acertou porque a besta tá travada. E agora? Você tentou destravar a besta, você conseguiu um 7-9, você conseguiu destravar ela, só que você acertou o guerreiro. Então eu expliquei essa estrutura. Aí eu falo, agora lê as habilidades iniciais da sua classe. Você vai ler já sabendo, quando elas disserem role isso com 10 mais, você já entendeu como é que funciona tudo isso. Você lê a classe, preenche o resto da ficha e vamos jogar. É tipo, 15 minutos, 20 minutos você faz as fichas e começa a jogar com a galera. Cara, o aprendizado eu já achei fenomenal. A questão principal é, tipo assim, qual que tá sendo o feedback da comunidade, de quem já jogou? É meio problemático, eu acho, essa questão do feedback, porque eu tenho feedback de muita gente que já jogava Dungeon World e aí conheceu o Sangue e Glória e falou, cara, gostei do que você fez com o Sangue e Glória, né? Isso da galera que apoiou. Eu tenho galera que gosta do Dungeon World original e que não gostou da proposta do Sangue e Glória porque achou que ele é um pouco mais... Ele puxa mais para RPG um pouco mais tradicional e foge um pouco daquela questão tão narrativa compartilhada que o Dungeon World apresenta. Tem galera que dá uma criticada, eles criticavam um pouco isso. Mas quase nenhum desses apoiou o sistema, então eles não falam muito. Então o feedback negativo é mais de quem conhece o Dungeon World e não gostou das mudanças. E tem muita gente que conhece o Dungeon World e adorou as mudanças. E de quem não conhecia Dungeon World antes, adorou. Mas até aí, até onde ele também adoraria o Dungeon World, sabe? Por isso que eu falo que o feedback, de forma geral, é muito positivo. Todo mundo que joga adora. Mas a maioria que joga não jogava Dungeon World antes. Então, eles estão falando que é muito bom, mas se jogassem Dungeon World, talvez gostassem também. Porque a estrutura não é mérito meu. Essa estrutura de movimentos é lá do Apocalypse World, ela que é genial. Eu só fiz todo um sistema bem balanceado e cheio de opções em volta disso. É uma ótima forma de jogar isso. Mas a estrutura em si não é tanto crédito meu. Então é meio foda, porque a galera gosta, mas o principal que faz gostar é isso. Mas enfim, de forma geral, o feedback tem sido positivo. Todo mundo que comprou e jogou adorou. Assim como eu, quando comprei o Dungeon World, adorei. Tanto que eu fiquei 5 anos trabalhando em cima dele pra fazer o Sangue e Glória. Essa mecânica de ações e de movimentos me lembrou muito o Cult. Só que no Cult, na minha opinião, ele é um cenário muito mais legal do que mecânica, digamos assim. Por exemplo, lá o mestre não rola dado. No Sangue e Glória, o mestre rola dano, rola... Só. A única coisa que o mestre rola é o dano. Então o dano é uma consequência da falha do ataque do jogador, por exemplo. Não necessariamente, mas geralmente. Por exemplo, o dano vai ser toda vez que algo acontecer que fere o jogador. Então, por exemplo, eu posso falar, tem uma bola de pedra gigante rolando na sua direção.
que você faz? Ah, vou tentar correr dela. Beleza. Você falhou, a pedra te esmagou e você morreu. Você não tem nem enrolar dano, você morreu. Beleza, esse é um caso específico. Agora, eu falo, ó, tem um orc vindo correndo e vai te bater. O que você faz? Ah, eu vou tentar fazer uma magia. Beleza. Enquanto você faz a magia, o orc te bateu, porque você não fez nada quanto a porrada dele. Aí você leva o dano. Então, não teve rolagem nenhuma aqui. Foi só, o orc, eu falei que o orc ia te bater. Você fez alguma coisa? Não, o orc te bateu, então você levou o dano. E aí eu já rolo, entendeu? Então nem sempre é uma rolagem do jogador que faz levar o dano. Às vezes é ele, tipo, você anunciou um perigo, ele não reagiu ao perigo, ele levou o dano. E às vezes é de surpresa. Cara, vocês estão andando pela floresta, quando de repente um goblin cai nas suas costas e enfia a daga no seu pescoço. Toma um D4 de dano. E agora o que você faz? Porque foi um ataque surpresa. Não necessariamente é consequência de uma falha do jogador. Mas muitas vezes o jogador vai falhar e isso vai dar uma consequência dele levar dano. E a única coisa que o mestre rola é isso. O mestre descreve cenas. E aí, quando alguma coisa feriu o jogador, ele rola o dado pra ver quanto de dano causou. E é isso. O mestre não rola dado. Os inimigos não rolam dados. Eles atacam o jogador e eles acertam ou erram de acordo com a vontade do mestre. E pelo que eu pude perceber, não precisa, tipo, nem 1% de tabuleiro pra jogar, né? Não, mas é uma coisa que eu sempre falo. Eu não jogo com grid, tanto que eu jogo online, a gente joga só pelo Discord mesmo, só falando e tal. Quando eu tô jogando presencial, por exemplo, e eu tô jogando numa cena que tem lá 3 jogadores, mais 5 inimigos e tá uma confusão, às vezes é bom só colocar, tipo, sei lá, uns dadinhos pra representar, ó, você esse aqui, só pra cada um saber quem tá onde em relação ao quê. Mas isso é mais uma ajuda visual para cenas muito complicadas. De forma geral, você não precisa nem um pouco, não tem grid, não tem nada, é mais para saber quem tá perto do que, quem tá onde, sabe? Se você conseguir narrar e descrever bem isso, você não precisa do auxílio visual. Se você for bom na descrição e manter o mapa mental. Se você tá começando, ou você sente que você não é tão bom nisso, ou você sente que os jogadores não estão entendendo a cena, dá uma ajuda visual. Então, a próxima pergunta que eu te faço é justamente isso. Tu acha que isso é um ponto positivo, um ponto negativo? Porque tem aquela galera que curte muito jogar com miniatura, gosta de montar aquelas sessões no grid. Tem gente que adora jogar D&D, 4ª edição, grid, turnos, quadradinhos, aquela coisa tática. Porque ele gosta desse elemento tático, é isso que agrada ele. Não é pra mim isso é mais board game do que RPG. E eu adoro jogar board games, mas eu prefiro jogar um board game, vou sentar jogar um board game, e não um board game que eu tenho que ficar 12 horas montando meu personagem, montando a minha build, pesquisando em livros, pra daí jogar. Porra, com certeza. Mas enfim, não é pra mim. Mas não tô dizendo que é ruim, é pro seu público. Tem gente que adora essa coisa tática. Se você gosta da coisa tática, o Sangue e Glória, ou os PBTA de forma geral, já não são tão úteis. Claro, por exemplo, vai depender também muito de como você mestra. Eu sou um entusiasta de rima, né, que é Historical European Martial Arts. Luta de espada, lança, escudo, essas coisas. Então, sempre que eu descrevo as minhas cenas, eu dou uma importância para essas coisas táticas. Posicionamento, alcance. Ah, você tá vindo avançando pra cima de um inimigo e ele tem uma lança. Eu vou falar, cara, ele tá com uma lança e você tá com uma espada. Ele consegue te espetar antes de você chegar nele. O que você vai fazer quanto a isso? Aí você fala, vou tentar bater a lança dele pro lado e tentar me aproximar. Beleza, rola o dado, sabe? Ou ele tá com um escudo, você não consegue bater nele porque ele tá se defendendo ali atrás do escudo. O que você faz quanto ao escudo? Ah, eu vou tentar desarmar o escudo dele. Como? Ah, eu vou tentar enganchar com o meu machado e abrir o escudo dele. Beleza. Ou o inimigo faz isso. Então eu cuido muito com essas coisas táticas do combate, mas essa é a minha forma de mestrar. Não é necessário. Tem mestre que não se preocupa muito com isso e você acerta, erra ali. Mas é um tático diferente do tático de quadradinhos, turnos, ações, pensar nas suas ações, etc. Pra quem gosta disso, o Sangue e Glória já não vai agradar tanto. Pra quem gosta de algo mais, cara, o que me importa é a história, é a narração, é a cena. Cara, uma cena dinâmica, que nem eu falei aqui, ó, aquele combate com o orc. Cara, eu citei, você bateu no orc, ele caiu no chão, ele derrubou você, o ladino tentou atirar. Você não vê isso, por exemplo, no D&D. No D&D você atacou, passou a CA, não passou, é isso, quadradinhos batendo, sabe? São mais números numa planilha do que são cenas. Se você gosta mais dessa coisa mais narrativa, cenas, história, mais dinâmico, você vai gostar de Sangue e Glória. Ou se você gosta dos dois, você joga o Dungeon World no seu momento, você joga o Sangue e Glória no seu outro momento. Tem gente que gosta dos dois, tem gente que gosta mais de um, tem gente que gosta mais de outro. Então não é uma vantagem nem uma desvantagem. É uma coisa diferente. É pra agradar um público que gosta disso aqui. É melhor, mais opção, então melhor coisa. Sim, exato. Tem gente que... E é isso que eu sempre falo. O D&D não é o maior sistema de todos os tempos à toa. Se ele é o maior sistema de todos os tempos e ainda hoje é popular, é porque ele tem o seu mérito. Ele agrada a galera gosta de jogar ele. Tem muita gente indie que torce o nariz pro D&D. Eu torço o nariz como jogador. Se alguém me chamar pra jogar D&D, eu falo, cara, não, eu não tenho saco de jogar uma coisa turn-based, não é pra mim. Mas eu não vou falar que o sistema é ruim e ficar falando mal dele. Ele agrada o seu público.
sabe? Assim como o Sangue e Glória, não gostei desse Sangue e Glória aí, não tem CA, não tem sei lá, sabe? Tipo, não tem nível de dificuldade, é tudo... Não, é outra proposta, cara. Se você não gostou dessa proposta, ela não é pra você. Não quer dizer que ela é ruim. Claro, existem sistemas que são mal organizados, mal polidos, isso existe. Não é isso que eu tô falando, né? Todo RPG é válido. Todo RPG é válido enquanto proposta, alguns são bem executados dentro do que se propõe e outros não. Mas se ele é bom no que ele se propõe e você não gosta, não é que ele é ruim, ele só não é do teu agrado. Com relação à galera que tem interesse em desenvolver sistema de RPG aí, qual a dica, a principal dica que você pode deixar pro pessoal? Tipo, quero desenvolver um sistema, começo procurando referência, penso na autenticidade, ou invisto muito em teste, ou tudo isso junto? Cara, eu diria que é uma combinação de tudo isso, mas é assim, pelo menos na minha perspectiva por que que você tá querendo fazer isso? Quero fazer um sistema, mas por quê? Você tem algo que você quer fazer? Existe alguma proposta? Você tem algo ou você quer fazer um sistema por fazer? Acho que vai ser legal fazer um sistema, vou tentar. E aí vou começar a estruturar. Não. Você tive uma ideia de uma mecânica legal e vou tentar fazer um sistema em cima disso. Ou eu tive uma ideia de um cenário e aí eu vou construir um sistema junto com ele para jogar com esse cenário. Da onde tá vindo essa sua vontade de criar o sistema? Por que criar? Por criar? Ou começar, tive uma ideia, quero criar um sistema de RPG. Por quê? Por que eu não só jogo algum que já existe? Sabe? O que eu tenho pra apresentar? O que eu tenho, por exemplo, no meu caso, olha, eu adoro Dungeon World, mas eu acho que ele tem uma série de coisas que me desagradam. Eu acho ele muito fácil, eu acho ele muito falta de opções, algumas mecânicazinhas desbalanceadas. Eu quero dar uma melhorada nisso pro meu gosto. E aí eu comecei a melhorar, e era só um hack. Até que eu cheguei, cara, olha só, isso aqui é um sistema próprio, e eu acho que muita gente vai ter interesse em jogar ele também. A primeira coisa da onde você está partindo? Por que você quer criar o seu sistema? Porque isso vai te dizer como começar. Se você está criando um sistema, você tem uma ideia de um cenário legal, beleza, então você pode, opção 1, pegar um sistema que já existe e usar, especialmente se for um Creative Commons. Por exemplo, cara, tive uma ideia de um cenário muito irado, que vai ser assim, vai ter um reino e não sei o que lá. Beleza, e que regras eu vou usar? Eu preciso criar um sistema para ele? Eu não posso pegar algum sistema, por exemplo, fazer um D20 System. Funciona. É licença aberta, você pode fazer. Já funciona, já foi provado, tá ali. Pra que criar um novo? Vou pegar o Sangue e Glória. Vou usar o Sangue e Glória e vou criar um cenário pra usar ele, as regras dele. Vou criar uma classe ou outra própria, vou fazer umas modificações aqui e vou usar ele de base. Pode usar, ele é Creative Commons. Você pode reproduzir, modificar, etc. Sabe? Você não precisa nem pedir minha autorização. Você pode simplesmente mexer nele. Ou então, beleza, então não é cenário, não, é um sistema. Eu tive uma ideia de uma mecânica muito legal, que é uma estrutura assim, que vai acontecer isso aqui. Beleza, então desenvolve isso. Beleza, você tem um bom ponto de partida, você teve uma ideia interessante do porquê que você quer fazer. Você está pegando um sistema e modificando para alguma proposta, ou então você está criando uma coisa do nada em cima de uma mecânica inovadora que você teve a ideia. Beleza. A segunda coisa daí ok, vou criar isso aqui. Desenvolve bem a base e testa. Testa muito e, depois de testar muito, tem a tua base consolidada. Vai atrás de outras referências, outros sistemas, coisas que possam ser parecidos com o seu, ver o que você pode usar deles para implementar o seu. Se você só jogou D&D, por exemplo, na sua vida, ou só jogou Vampiro, só jogou um sistema na sua vida inteira, vou criar um sistema. Cara, muito provavelmente, você vai criar um sistema que é muito parecido com alguma coisa que já exista. Dá uma olhada antes de começar a criar. Tive uma ideia assim, tem alguma coisa parecida? Tem, vou dar uma olhada nessas coisas que já tenho. Testo minha base e aperfeiçoo minha base. Depois disso, eu dou uma olhada em tudo, e mesmo aquilo que não é parecido com o meu. Aquilo que é diferente, mas que talvez aquilo lá é diferente, mas ele tem uma ideia que eu posso aproveitar e usar no meu. Aquela mecânica encaixa com essa minha mecânica aqui. É a mesma coisa que desenvolver jogo de tabuleiro, por exemplo. É conhecer as mecânicas, conhecer os sistemas diferentes. As estruturas de regra que existem nos diferentes sistemas. Tipo, no Sangue e Glória, nossa, por exemplo, vou dar um exemplo. O cara tá criando um sistema meio D&D da vida, D20 System e tal. Só que ele jogou Dungeon World, ou ele jogou o Sangue e Glória, ou qualquer outro PBTA. E ele fala, cara, eu gostei daquela ideia de vínculos. Aquela ideia eu posso incorporar no meu sistema D20. Então é isso, referência, teste, aperfeiçoamento, feedback, acima de tudo feedback. Entrega pras pessoas, quando alguém joga, pergunta o que acharam, pergunta pra eles, fala, cara, me diga uma coisa que você não gostou, me diga uma coisa que você não gostou. Porque às vezes as pessoas têm medo de falar que não gostou, coisa assim, fala, não, me diga uma coisa que você não gostou, o que você achou que podia melhorar. Que é assim que você aperfeiçoa. Se você não tiver feedback, especialmente o feedback negativo, que acha os erros pra você consertar, você fica travado. Então, eu vejo isso muito quando eu tô conversando com o Felipe sobre qualquer projeto ou ideia que a gente acaba tendo. Cara, me fala a desgraça. Fala primeiro o ruim, depois você elogia o ruim que te faz crescer. Desde que ele tenha argumento, claramente. A questão você ouve todas as críticas e aí você vê o que é pertinente e o que não é.
Ah, não gostei do teu sistema porque não tem CA. Eu já ouvi isso, perdão, CA não. É CD, né? Classe de dificuldade. Eu já vi isso uma vez do Sangue e Glória. O cara jogou e falou, não gostei porque tudo é 10 mais, 7 a 9 ou 6 menos. Não tem, tipo, uma coisa que é mais difícil que outra. Beleza, mas essa crítica não... Eu entendi que não agradou você, mas não é pertinente, porque é a proposta, a estrutura é essa de, mano, você consegue tudo ou não com isso aqui, é simplicidade. Nem toda crítica é pertinente, mas você ouve pra julgar. E essa parte de teste, igual tu tava falando, foram 4 anos, né, de fazendo testes e testes? Então, foi 1 ano. Eu comecei a jogar Dungeon World, eu joguei ele por 1 ano, e desde que eu comecei a jogar, eu já, tipo, depois de 1 mês já tava fazendo modificação. Aí, 1 ano depois, eu falei, cara, já tá tão modificado que não é mais Dungeon World, é uma coisa nova. Aí virou ADW, né, que é o Advanced Dungeon World, que era uma brincadeira com o Advanced D&D. E aí foi mais 4 anos de ADW, 27 versões de ADW, sem contar as versões antes, que já eram modificações que eu fui fazendo modificações, teve mais umas 15 lá antes, naquele 1 ano. Que era só modificar, mexi uma coisinha, é uma nova versão, mexi, beleza. Aí virou ADW, ok, ADW 1.0, ADW 1.2, ADW 1.3, reformulei todas as fichas, ADW 2.0, ADW não sei o que lá. Foram 27 versões até virar o Sangue e Glória. E aí o Sangue e Glória saiu, eu reformulei mais uma vez, quando eu transformei em Sangue e Glória, dei mais uma reformulada. Aí depois de sair, logo antes de terminar a campanha do Catarse, que eu fui revisar tudo, eu fiz mais uma versão, e agora tá pra sair mais uma. E isso ainda é do versão provisória, antes do livro sair. Sangue e Glória nunca fez tanto sentido, cara, o nome. É aquela ideia de sempre dá pra aperfeiçoar, sempre dá pra melhorar. Eu sempre encontrei alguma coisa, balanceamento. Ah, olha isso aqui, olha esse detalhe, coisa, sabe? Eu tô vendo 6 meses depois do Sangue e Glória lançado, sair a versão 2 já. Então, isso é uma piada interna, inclusive, da nossa mesa, que a gente tinha, toda vez que a gente lançava uma nova versão do ADW, a gente lançava um patch note do ADW, né, pra comunidade Dungeon World e tal, a gente colocava, ó, o que mudou aqui? Aí sempre que terminava lá, tinha assim, Herobrine removido, né, que é uma piada da Blizzard, e embaixo tinha, ainda estamos tentando remover o bug que faz com que o Panon altere as fichas no meio das sessões. E nunca passava mais do que 3 meses sem uma nova versão. Era tipo 2, 3 meses, nova versão. 2, 3 meses, nova versão. Às vezes teve uma nova versão e uma semana depois uma nova versão, porque tinha uma ideia nova e mudava um monte de coisa. E aí, a piada é que quando lançar o Sangue e Glória de fato, que ele vai estar consolidado, aqui ó, tá no livro. É isso, é o melhor que você conseguiu fazer em 5 anos. Talvez ainda tenha espaço pra melhorar, talvez. Sempre tem. Mas é o melhor que você conseguiu em 5 anos. É isso, tá aqui no livro. Você não pode mais mexer. Vai ter um vazio existencial na minha vida. Vai ser ou a segunda edição, ou... Não. Isso é uma coisa que eu tenho meio que como proposta. Eu não vou lançar uma segunda edição, no mínimo, em 10 anos. Porque seria muito... Vamos dizer, você acabou de financiar o livro aqui. Aí daqui a 3 anos, olha, sai uma nova edição do livro melhorando algumas coisas. Porra, eu financiei esse livro, ele saiu, agora tem uma versão melhor. Isso é muito ruim pra quem adquiriu, né, cara? Inclusive, esse é o motivo do atraso. Por quê? Quando eu comecei a fazer as artes, né, eu tava falando, aí eu falei, tenho 2 opções. Ou eu acelero o processo das artes, sendo menos perfeccionista, e a gente passa as artes mesmo assim, sem ficar arrumando todos os mínimos detalhes, porque não é que as artes estavam ruins, é só que elas não estavam exatamente como eu acho que deviam estar. Tipo, essa espada aí que você colocou no guerreiro, porra, você fez uma espada meio que uma Armin Sword do século XII, eu preferia mais uma Armin Sword viking ali do período de transição, arruma um pouco a guarda dela e o punhal, sabe? É esse tipo de detalhe que eu tô falando. Eu poderia passar as artes todas assim e lançar o livro. Só que eu me conheço. Eu sei que eu ia ficar, cara, mas isso aqui não tá como devia estar, e eu não ia resistir a fazer uma nova edição. Então, pra evitar uma nova edição, eu falo, vai sair a melhor arte possível nessa. Então atrasa, mas sai nessa. Pra não ter uma outra depois. Não, exato, tanto que eu fiz, cara, quando eu fui postar, eu coloquei e falei, galera, antes de ter o atraso antes de bater o prazo, já falei, galera, pelo ritmo que tá indo as coisas, vai ter um atraso considerável. Ainda não sei quanto é o atraso, eu não tenho como estimar. Da última vez eu fiz uma estimativa e errei feio. Eu não quero dar uma nova estimativa para não frustrar vocês. O livro vai atrasar um tanto considerável, mas eu expliquei o motivo dessa decisão, que eu falei, prefiro prezar pela qualidade do que sair rápido. Sabe, eu tô sempre transparente, eu sempre posto lá, como é que tá ficando as artes, como é que tá ficando. Eu respondo todo mundo que me pergunta, que vem me falar, e aí, o que aconteceu? O livro tá atrasado. Eu falo, cara, eu escrevi um post sobre isso, blá blá blá. Eu tento ser o mais transparente possível, sabe? E a galera tá muito recepcionada, sabe? Tipo, a galera falou, não, concordo, atrasa nem 2, 3 meses, não tem problema, se é pra ficar melhor. Eu vi um exemplo disso na comunidade de jogo indie, que é o Oxygen Not Included. Ele tava no beta, prestes a lançar, aí tava com data, tava tudo marcado nos comentários da Steam.
cara, atrasa, mas entrega o jogo foda. E, cara, de jogo indie quer qualidade no jogo que ele tá jogando. Uma constância na comunidade. Além disso, eu acho que também tem uma questão de... Uma coisa é se tiver um atraso de 2, 3 meses, sei lá. Outra coisa é ter um atraso de, mais de um ano, como já vi acontecer em board games que eu apoiei. É um atraso, mas não é um atraso tão grande, isso é importante. Segundo, eu tô postando sempre, tô sendo transparente, tô falando, como é que tá ficando cada arte, cada coisa que tá ficando, eu tô explicando todo o processo, eu tô sempre disponível para todo mundo tirar dúvida. E eu falei antes de acabar o prazo, faltava um mês, eu acho, antes, tipo, o livro, o prazo é daqui a um mês. Eu falei, cara, daqui a um mês não vai estar pronto. Eu já avisei agora, galera, não vai dar pra bater aquele prazo ali, já se prepara pra isso. E outra coisa que eu acho que também ajudou bastante é que no dia a campanha bateu a meta da campanha. Bateu a meta, eu revisei o livro, na semana seguinte, tipo, bateu num domingo, não naquela segunda, na outra segunda, eu já mandei o PDF, livro provisório inteiro, só tá faltando as artes que já estão prontas já estão aí, você já pode testar, jogar e ler, enquanto espera pelo livro versão final, sabe? Isso também apazigou a galera, porque eles já estão, tem muita gente já tá jogando Sangue e Glória, porque ele já tem todo o texto, já tem todas as regras, já tem tudo, já tem as fichas, já tem, sabe, tudo que ele precisa, só não tem o livro impresso na mão e as artes. Isso são duas coisas que ajudou bastante. Eu avisar antes, com antecedência, que ia ter o atraso. Obrigado por ter apostado em mim. Eu entendo, foi erro meu ter atrasado, sabe? Panon, pra galera que quiser conhecer mais o sistema, pode adquirir ele nos apoios tardios, pode baixar a demo, pode ouvir o FalhaCast que a gente vai gravar aí. Isso. Até a gente gravar, tem também uma live do Forja do Mestre, onde eu mestrei também lá. Cara, eu queria te parabenizar muito, Panon. Cara, o sucesso do financiamento já prova que o livro realmente, a galera comprou a ideia é boa. Queria agradecer também o seu tempinho, né, pra você vir aqui falar com a gente. Que isso, eu que agradeço o convite. A gente sempre bate nessa tecla que a comunidade realmente ela tem que se unir, cara, e sem muita demagogia, assim. Um ajudando o outro, a gente cresce todo mundo junto, os produtores, os artistas e tudo mais. Parabéns pelo projeto. Ansioso pro FalhaCast de Sangue e Glória, né? Com a promessa. As mensagens que eu tenho é, se você já comprou o Sangue e Glória e tá ouvindo isso, espero que tenha gostado. Se você não comprou ainda, não confia no que eu tô falando, vai baixar o demo e joga por você. Vê se você vai gostar ou não. Nunca compre algo na SEGA, vê se vai gostar. Tem alguns reviews já, mas vai e testa você mesmo. Não tem ninguém pra julgar melhor do que você se você vai gostar. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, não esqueçam de compartilhar esse podcast com seus amigos. Divulgue o FalhaCast. Isso ajuda muito o podcast a crescer cada vez mais e a gente trazer cada vez mais conteúdos interessantes. Em breve nós retornaremos com outros autores e outros assuntos e outras abordagens. Não esqueça de seguir o Instagram. Mande mensagem caso você tenha alguma dúvida. Um abraço e boas rolagens.